Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou o pastor Joel Gomes e é uma alegria ter você aqui conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando as cartas de 2 Pedro e Judas com o tema Um Alerta ao Povo de Deus. E é uma alegria poder ter esse tempo de continuar conhecendo mais da Palavra de Deus. Então, bem-vindos e vamos começando o nosso estudo de hoje. Você está aqui no nosso devocional de conexão e, como começamos a semana anterior, o estudo passado, com a introdução do livro de 2 Pedro e a introdução da carta de Judas, e falando do tema, um alerta ao povo de Deus. Por que estamos tratando esse tema? A importância de tratar um tema como esse é falar sobre um alerta e, ao mesmo tempo, como levar as pessoas a entenderem que na Bíblia temos tudo o que necessitamos, temos toda a revelação de Deus para não sermos enganados, para não sermos levados por falsas doutrinas. E esse era o problema que a igreja do primeiro século estava enfrentando, a igreja onde Pedro envia essa carta, ou para as pessoas para quem ele envia essa carta. Então, o tema de hoje, a gente vai continuar estudando um alerta ao povo de Deus, mas o tema específico do capítulo 1 de 2 Pedro, do versículo 1 ao versículo 3, nós temos denominado como o conhecimento é o antídoto para as heresias ou as falsas doutrinas, ok? O que significa isso, Joel? Quando a gente estuda a palavra de Deus, algo que nos leva a pensar, a entender, é que Deus nos deu tudo que necessitamos para viver da maneira como Ele quer. Nós temos toda a revelação bíblica necessária e Pedro, ele vai começar a sua carta e a sua preocupação, a preocupação principal que ele tem é exatamente mostrar por que nós temos tudo isso, qual é a fonte que nós temos para ter essa segurança. Então, o capítulo 1, versículo 1 ao 3, que é o que a gente vai estudar, ele vai nos dar uma base de um princípio da teologia muito importante. Há um conceito que não é meu, é um conceito entre os teólogos, é um conceito entre as pessoas que estudam a Bíblia, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, sempre que nós trabalhamos um texto dentro do seu contexto, dentro da sua proposta, o que eu quero dizer com contexto? Talvez essa seja uma palavra que você diga exatamente o que você está falando. O contexto é muito importante entender. Primeiro, os primeiros destinatários dessa carta. Quem eram as pessoas? Eram pessoas que estavam em muitos lugares e pessoas que estavam vivendo debaixo de uma perseguição muito grande. Então era importante que essas pessoas recebessem essa carta como um incentivo, como um ânimo, algo que na verdade ia dar uma força para eles, vamos dizer, usar essa expressão, que na verdade era animar essas pessoas a continuarem na fé. Okay? E Pedro vai dar a razão desse suporte que eles iam ter, desse suporte que eles teriam vindo de Deus, do próprio Deus. E tudo que ele vai falar nesse início da carta, nos 3 primeiros versículos, nós encontramos, por exemplo, na teologia de Paulo, na carta aos Romanos e outros textos. Então, vamos começando o texto, especificamente a maneira como Pedro introduz a carta. E no versículo 1, logo no versículo 1, ele se apresenta de uma maneira muito simples, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, até aqui, para a gente pensar. Quando ele usa o nome Simão, que alguns chamam de Simeão também, ele está usando um nome dentro de uma perspectiva judaica, ok? Que Simão ou Simeão seria o nome judaico. E Pedro, que é esse nome dado por Jesus, Pedro, e é interessante que o nome Pedro, ele significa pedra, ok? Ou um pedregulho. Vamos colocar pedra, ok? Pedro, servo. E ele usa outra palavra. Essa palavra, antes de ir aqui na palavra servo, a palavra pedra, né, que é Petros, ok? No grego, ela é uma pedra, só isso, ok? Já o outro nome que ele vai citar, ou a outra identificação que como ele se apresenta, é como um servo, ok?
E essa é a palavra no grego que é doulos, que é nada mais do que a palavra escravo, ok? E a terceira, a palavra importante nesse texto que ele vai utilizar, ele se apresenta também como um apóstolo, ok? Uma palavra que está em moda, mas a gente vai entender exatamente o significado. A palavra apóstolo, ou apóstolos, ela significa enviado, ok? Enviado. Então, observe que a maneira como Pedro se apresenta, né? Não com seus títulos, não com tudo. Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ok? Ou seja, ok? E eu quero avisar outra vez a você que está começando aqui no canal com a gente, se você ouvir alguma palavra em espanhol, são 8 anos trabalhando só com espanhol, então tem um pouquinho de paciência com a gente, ok? Então, observe, ele não se apresenta como grande homem de Deus, ele não se apresenta como magnífico, o seu título é servo, né? O seu título é enviado, e aí já começa a entender por que Pedro é diferente dos falsos profetas, falsos pastores, apóstolos dos nossos dias. Que a glória é sempre para eles. Eles estão sempre trazendo que eles sejam os maiores, grande homem de Deus, né? E toda essa coisa. E aqui, observe que Pedro ele vai mostrar exatamente o contrário. Eu sou um servo, sou um escravo, eu fui chamado, eu fui enviado, né? Eu sou um servo de Jesus Cristo. Agora, observe bem quando nós conectamos todas essas palavras com a pessoa de Jesus. Pedro, então, ele se apresenta como Petrus, né? Que significa pedra, e ele é servo de Jesus, e esse Jesus que ele fala aqui para nós, quem é? É a rocha. Jesus é a rocha, ok? Você pode tirar uma pedra de uma rocha, mas a rocha é a fonte. Ele fala que ele é um escravo. Um escravo, ele está debaixo do senhorio, ou ele tem alguém que domina sobre ele. E a palavra que ele usou, a palavra escravo aqui que ele utilizou, que é a palavra doulos, é uma palavra também muito interessante, porque não é só ser um escravo, mas é um escravo que escolhe, que deseja servir, né? Ou seja, é um escravo que o seu dono é tão bom, que ele tem o desejo de continuar sendo servido por ele. Então, quem é o Senhor? Quem é o dono dele? O dono dele é Jesus. Então, ele é o escravo, mas Jesus é o dono. E a terceira expressão que ele utiliza, eu quero chamar um pouquinho sua atenção aqui, que é a palavra apóstolo, que vem de apostolos, que é enviado, alguém que foi mandado com uma ordem, alguém que foi enviado com uma missão, um representante. E quem é o Senhor desse que foi enviado, ou dessa pessoa que foi enviado? É Jesus. Então, observe que Pedro, na sua apresentação, ele tem uma preocupação que as pessoas entendam que ele foi chamado, mas que ele não é a rocha. Então, quem ensina, por exemplo, a Igreja Católica, que Pedro é o fundamento, a rocha da igreja, não. Jesus é a rocha. Pedro é uma pedra. Então, no grego, Jesus é apresentado como Petrus. Como Petra, ok? Jesus é Petra, que é rocha. E Pedro nada mais é do que Petrus, ok? Que é uma pedra, uma pedrinha, um pedregulho, ok? Essa é a diferença. Agora, se a gente continua observando um pouquinho mais o texto, ele vai seguir e ele vai dizer, eu sou tudo isso, eu sou um escravo, eu sou enviado de Jesus Cristo. Então, o conceito que a gente tem hoje, por exemplo, dos apóstolos dos nossos dias, esses apóstolos, na verdade, primeiro que eles não cumprem a função do que deveria ser um apóstolo. Apóstolos são como aqueles missionários, aqueles que foram enviados debaixo de uma missão. Os apóstolos, dentro da perspectiva bíblica de um apóstolo de Jesus Cristo, hoje não tem nenhum. Como assim, pastor Joel? Não tem. Porque um dos
um dos requisitos, ou alguns dos requisitos que existiam para ser um apóstolo, teria que ter seguido a Jesus, teria que ter participado do momento da ressurreição de Jesus e teria que ter participado de ver Jesus sendo assunto aos céus, ou elevado aos céus. E eu creio que nenhum dos apóstolos dos nossos dias cumprem estes requisitos, né? Então, Simão Pedro recebeu essa expressão, ou recebeu essa denominação: você é Pedro, você é pedra, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Se você se lembra do texto, quando Pedro, junto com os outros discípulos, respondeu quando Jesus perguntou: ok, as pessoas falam isso, e o que vocês dizem? Né? Então, Pedro vai responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ok? E Jesus respondeu: feliz é você, Simão, né, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, revelação de Deus, por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você, aí vem, claramente, que você é Pedro. Qual é a palavra no grego aqui? Petros. Pedra, ok? E sobre esta pedra, e aqui já não é mais Petros, ok? Aqui já é Petra, ok? Rocha. Eu edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, existe uma diferença clara entre a declaração, ou seja, a declaração de Pedro, que Jesus é o Filho do Deus vivo, e de quem é Pedro. Então, quando a Igreja Católica Romana ensina que Pedro é o fundamento da igreja, não é verdade, ok? Não é verdade. Jesus Cristo é o fundamento. Jesus Cristo é a rocha, ok? Ele é sobre Jesus Cristo é edificada a igreja dele, não sobre os homens, ok? Então ele continua, vamos ao texto uma vez mais. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, e agora ele vai falar dos destinatários. Aqueles que, mediante a justiça de Deus, observe o quanto ele vai centrar em Deus, ok? Deixa eu voltar aqui para você, ok? Aqueles, ok, que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, como é? Justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Observe um princípio teológico que Pedro estabelece aqui. Jesus Cristo é Deus, ok? Jesus Cristo é Deus. Receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Daqui a pouco falar sobre isso. Graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok? Você vê claramente nesse texto alguns princípios teológicos importantes. O primeiro é que Jesus Cristo é Deus. Ele fala da divindade, ok? Divindade de Jesus, como parte da Trindade, ok? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E vai falar mais sobre isso na carta também, ok? Esses são os destinatários. Você vai falar: Joy, por que começa o nome e os destinatários logo no início da carta? Não seria os destinatários depois embaixo uma carta? Talvez porque a gente está pensando em termos de uma carta normal, a gente está pensando em termos de um e-mail, né? Mas naquele tempo, lembre-se que eram pergaminhos, eram rolos, né? Imagina que se você começasse a desenrolar uma carta ou um rolo e saber quem escreveu isso, você ia ter que chegar até o final para saber. Então aqui, quando abria, já sabia quem era o autor e a quem estava destinada a carta, ok? Que eram cartas circulares também, maioria delas, ok? Então, voltando ao nosso texto. O que a gente tem agora? Apóstolo, aqueles que mediante a justiça do nosso Deus.
Então, ele vai centrar aqui na pessoa e na obra do Senhor, ok? E os que receberam, e aqui é um tema bem interessante, os que receberam uma fé igualmente valiosa. Ou seja, igualmente valiosa com quem? Conosco. Conosco quem, Joel? Com os apóstolos. Com aqueles que foram enviados pelo Senhor. Então, o que acontece? A fé que tinha Pedro não era diferente da fé que você e todos aqueles que amam a justiça de Deus receberam. Ok? Seja multiplicada graça e paz, né? Graça e paz sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus. E aqui é uma palavra fundamental, que é parte do nosso tema, que é conhecimento. Okay? Essa palavra conhecimento não é um conhecimento qualquer, não é uma revelação qualquer, não é um princípio qualquer. Essa palavra conhecimento, ela tem um sentido muito profundo dentro do texto, que é um conhecimento pleno, absoluto, ok? Conhecimento pleno, ok? Absoluto. É esse conhecimento que ele está falando. Por que, Joel, é tão importante isso? Por que eu preciso entender a importância dessa palavra? Porque essa palavra, ela vai fazer todo sentido para a gente no decorrer do texto, à medida que a gente vai compreendendo. Porque não é um conhecimento. Existia o conhecimento, por exemplo, dos gnósticos, ok? Os gnósticos tinham conhecimento intelectual, o conhecimento humano, mas aqui ele está falando pleno conhecimento que vem de Deus, o conhecimento perfeito. Então não é um conhecimento qualquer. Essa palavra é fundamental e durante todo o texto a gente vai trabalhar muito e ver muito esse texto sendo apresentado para a gente, ou essa palavra sendo apresentada. Então, pleno conhecimento, e aqui é o pleno conhecimento de Deus, ok? Por isso que ele conecta aqui. Conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Ou seja, não é conhecimento humano, não é conhecimento pessoal, não é conhecimento que a sociedade pode dar pra gente, é o conhecimento que vem de Deus, ok? Muito importante, não perca de vista isso, porque sempre que a gente se depara, o que acontece? Sempre que a gente se depara com a falsa doutrina, com falso ensino, sempre que a gente tem isso diante de nós, a gente precisa ter muito claro o que Deus pensa sobre isso. Então vem alguém com uma revelação nova, com uma ideia nova, com uma nova visão, que é uma palavra de moda por muito tempo no meio do povo de Deus, né? Uma visão. Não, porque agora a gente tem uma visão. Então essa visão já passou por muitas ondas, né? Já passou por ondas de diferentes nomes. É onda disso, onda daquilo. Não, porque agora a revelação é essa. Mas o que Deus fala? Se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não tenho uma revelação clara da palavra de Deus, eu posso ter um problema. Então é muito importante ter claro qual a revelação de Deus. E ele fala pleno conhecimento de Deus e também seu divino poder. Então eu conheço a Deus e conheço o poder divino de Deus, a revelação completa de Deus. Em que sentido isso vai me ajudar? Como pode me ajudar a ter essa revelação de Deus e esse pleno conhecimento de Deus que eu tenho aqui? Observe, seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento, e aqui está a palavra de novo, pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, observe como ele vai centrando sempre na obra de Deus, na obra do Senhor. Primeiro que tudo que temos é pelo divino poder do Senhor. E essa palavra, poder, ok? Não é um poder qualquer, não é um poder humano, é o poder de Deus. E a palavra que às vezes as pessoas gostam de dizer, essa palavra é dínamos, de dinamite, é poder que dinâmico, ok? Dinâmico de Deus, ok? É a maneira como Deus atua, é a maneira como Deus age, é a maneira como Deus
trabalha, ou seja, não é a ação do homem, ok? Ele nos deu tudo que necessitamos. E essa palavra, tudo, ok, é fundamental. Deu tudo que necessitamos. Para quê? Para que eu seja o melhor, que eu seja o mais conhecido? Não, para que eu viva, né? Para que eu tenha uma vida de piedade. E como eu tenho essa vida, Joel? Através do pleno conhecimento. De quem? Dos mistérios que os coaches podem falar, dos mistérios que os profetas revelam, dos mistérios que o apóstolo... Não, dos mistérios daquele que nos chamou à sua própria glória. De quem ele está falando aqui? Ele está falando de Deus. Ou seja, o pleno conhecimento, a glória e as virtudes vêm de Deus, nunca do homem. Ou seja, todo evangelho que não está centrado na pessoa de Deus, todo evangelho que não está centrado em Deus, esse evangelho é um evangelho que deve ser questionado em todos os sentidos. Por quê? Porque a segurança não é o que o homem oferece, a segurança é o que Deus oferece. Então, observe que como identificar os falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos. Sempre eles vão centrar numa visão que eles tiveram, de algo que Deus falou para eles, que nunca falou para ninguém, que o conhecimento que está oculto e que agora ele vai revelar. Se você for parte do meu grupo, se você for parte da nossa igreja, se você for parte desse grupo especial que vai receber essa revelação, amado, tudo que necessitamos, o Senhor tem revelado através da sua palavra. E por que não temos esse conhecimento? Porque não buscamos. Porque quando você buscar, você vai encontrar. O próprio Deus fala, eu me deixarei ser encontrado. Por que as pessoas buscam o ocultismo? Por que as pessoas buscam esoterismo? E o pior é quando a igreja começa a ter essa mistura, né? Essa mistura de religiões e seitas e misturam conceitos que são conceitos místicos com a igreja. Essa mistura, essa mescla que se faz. Por que fazem isso? Ou seja, por que você precisa ter rosa, por que precisa ter sal grosso? Porque essa ideia do místico, do sobrenatural que você vai alcançar. Quando, na verdade, o que a gente precisa é a palavra de Deus, a revelação de Deus. E se você observa, voltando aqui no nosso texto, ok? Olha como ele fala no versículo 4. Dessa maneira, ou seja, deixa eu voltar aqui para vocês, buscando pleno conhecimento de Deus, que é o que nos chamou à sua glória. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes, e isso é profundo, participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, outra vez, ele vai centrar aqui no que o Senhor fez por nós, e o que o Senhor fez por nós foi dar as suas grandiosas promessas, grandiosas e preciosas promessas, né? Para quê? Que por elas nos tornássemos participantes da natureza divina. E não só isso, que através de estarmos no Senhor, buscarmos Deus do Senhor, pudéssemos fugir da corrupção que há no mundo, né? Então, as pessoas falam, ok, como que eu vou ter uma vida de santidade? Como que eu vou ter uma vida na presença de Deus? A melhor maneira de viver dessa forma é quando a minha vida ela está cheia, né? Ela está cheia das promessas que Deus me deu. Agora, o importante, para quem são essas promessas? E aí é o ponto muito importante para a gente não confundir as coisas e pensar, João, então todo mundo... Não se esqueça que lá no versículo 2, ele começou lembrando a gente que essa carta que ele estava escrevendo, que esse ânimo que estava passando foi para pessoas muito específicas,
que ele vai falar aqui. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que foram chamados pelo Senhor. Não, aqui ó, observe. Aqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ok? Ou seja, são para essas pessoas que receberam esse conhecimento, essa revelação do Senhor, ok? Que foi dada através do seu poder. E quem são essas pessoas? Aqueles que foram chamados pelo Senhor, ok? Então, ele não está escrevendo aqui para qualquer pessoa, ele não está escrevendo para qualquer um, ele não está escrevendo para pessoas sem nenhum sentido. Não, ele está escrevendo especificamente para aqueles que foram chamados pelo Senhor. Então, deixa eu ir rapidamente aqui alguns textos que podem nos ajudar a trazer esse conceito. Lembra que no início eu disse que nós vamos ver alguns princípios muito importantes, princípios teológicos importantes, que conectam com o que Pedro está falando aqui? Por exemplo, Romanos capítulo 8, ok? Romanos capítulo 8. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os chamou e os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembra do conceito de ser ou ter a natureza divina? Como isso é possível? Pela obra redentora do Senhor. Foi ele que nos conheceu, foi ele que nos predestinou, foi ele que nos chamou, né? Com um propósito. Qual o propósito? Para que fomos predestinados? Às vezes as pessoas têm um problema com essa palavra, mas está aqui. Mas o ponto é ser chamado ou ser predestinado para ser conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, o propósito do nosso chamado como cristãos é sermos parecidos com Jesus. Essa ilustração pode te ajudar um pouco a entender que tudo está centrado no que Deus fez. Okay? Tudo está centrado em Deus, não no homem. Observe que a salvação ela é pela graça, né? Pela graça de Deus em Cristo Jesus. Quando o texto fala que conheceu, é um ato de Deus. Elegeu, é um ato de Deus. Predestinou, é um ato de Deus. E quando ele faz isso, ele nos dá a fé necessária. Ou seja, não depende do Joel criar essa fé, não depende do apóstolo, não depende do profeta, é Deus que gera em nós essa fé necessária, ok? Mas ele também nos chamou, aí está o texto, ele nos chamou, justificou, santificou. É uma obra ativa, ou seja, ativa a fé que ele nos deu. Ou seja, deixa eu colocar em vermelho para te ajudar. Okay? Essa mesma fé que vem de Deus e que é ativada por Deus, não é pelo homem. E o texto fala, mas se você seguir lendo o texto de Romanos, você vai ver que ele também, não só isso, mas também glorificou, ok? E tudo é uma obra de Deus. Ele preserva a nossa fé. Okay? Nada está centrado no homem, tudo está centrado em Deus. Mas, Joel, isso é algo... E quando isso aconteceu? De que maneira isso aconteceu? Eu gosto muito de uma expressão que tem o C.S. Lewis, que ele fala que Deus ele vive no eterno presente. Porque os textos falam que Deus fez isso por nós. Ele nos chamou, ele nos justificou, ele nos santificou, glorificou, ou seja, predestinou tudo no passado. Por quê? Porque Deus vive o eterno presente. Tem um texto de Isaías que pode nos ajudar um pouco a pensar sobre isso. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito em um lugar alto e santo. E agora? Mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo. Lembra que eu falei que no começo essa carta de Pedro era para animar os irmãos, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, essa obra de Deus na nossa vida, que não é uma ação do homem, é de Deus, e quando ele fala que ele está num alto e sublime e santo lugar, mas que ele habita com humilde, ou seja, Deus não está preso a tempo, a espaço.
Observe essa ilustração, que Deus atua, né? Deus atua no eterno presente, né? E todo o evangelho ele tem que estar centrado na pessoa de Jesus Cristo, ok? O centro da nossa fé é Cristo Jesus, ok? Então, quando alguém fala para você que você é o centro do coração, não, você não é, né? Quando fala que que as coisas têm que acontecer porque, não é por você, é por Deus, é por Ele, não é por mim, é pela obra que Ele fez na nossa vida. Então, os falsos profetas, os falsos pregadores, eles sempre centram o evangelho nas pessoas. E o evangelho verdadeiro é centrado na obra de Deus, na obra de Cristo por nós. Observe alguns textos, rapidamente, alguns textos que temos. Por exemplo, 2 Coríntios 5, versículo 18 a 21. Tudo isso, observe quantas vezes ele vai utilizar, ok? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, uma obra de Deus, consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Paulo está falando do ministério dele, mas ele não está falando, olha, a revelação que eu tenho, não. Tudo isso vem de Deus, ok? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, ok? Não é a minha mensagem, não é a minha revelação. Embaixador de Cristo, como se estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, ou seja, ele está falando de Jesus, ok? E do que Jesus fez por nós. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus, que não tinha pecado, para que nele, Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Então, todo o evangelho, e é muito importante, você está falando, Joel, mas a gente está estudando Pedro, claro, mas não esqueça, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ok? E tudo que está revelado num texto da Bíblia, ele vai sempre se conectar com outro texto da Bíblia. E se eu não posso ter essa conexão entre os textos bíblicos, eu estaria falando de um evangelho que ele é incoerente. E uma coisa que o nosso Deus não é, ele não é incoerente, ok? Observe quando Paulo fala com Timóteo e escreve a Timóteo, ele fala, pois há um só Deus e mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo, o qual se entregou, falando de Cristo, ok? O qual se entregou, falando de Cristo, a si mesmo como um resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, né? Então, a centralidade da pessoa de Jesus. Efésios 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença, ou seja, na presença de Deus. O objetivo do cristão é viver na presença de Deus. Agora, como que eu posso viver na presença de Deus? Eu já tenho tudo que ele me deu. Ele já me deu o seu Espírito, ele já me deu sua graça, ele já me deu sua revelação. Eu tenho tudo para viver na presença dele. E como que eu vou viver isso? Em santidade. Romanos, capítulo 8, ele fala, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, ok? Aqui Espírito Santo, ok? A lei do Espírito, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, ok? Versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz, e só uma observação importante, quando ele fala que a lei for incapaz
É importante você entender. A lei ela tinha um propósito, ela apontava o pecado. E a lei aponta o pecado, a lei aponta o erro, mas ela não pode resolver o problema do pecado. O único que pode resolver o problema do pecado é Jesus. A morte sacrificial substitutiva de Jesus é que pode mudar a condição do homem. Fora Jesus não tem nenhuma possibilidade. Então a lei ela tinha um propósito, ela mostrava o pecado, mas não resolvia o problema. Ela mostrava a santidade de Deus, mas o homem não podia resolver o problema de estar um homem pecador diante de um Deus santo. Ele precisava do sacrifício de Jesus. Então, é isso que Paulo está falando. Era incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Aí, outra vez, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança de homem pecador. E observe, a semelhança, ok? Não significa que Jesus se tornou um pecador. A semelhança do homem pecador como oferta, e essa palavra aqui, oferta, muito importante também, quando fala que ele é uma oferta, é um sacrifício, ok? Sacrifício. Que significa ser um sacrifício? Ele substituiu, ele tomou o nosso lugar na cruz. Foi o preço pago pelo nosso pecado. E assim condenou o pecado na carne. Na carne de quem? De Jesus. Ou seja, o preço foi pago na cruz. Então você observa que Paulo está dizendo, tudo que temos é porque Jesus cumpriu a obra de Deus na nossa vida, ok? A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Então, amados, a maneira que temos para viver uma vida digna é quando vivemos no Espírito de Deus. E como eu posso viver no Espírito de Deus? Recebendo tudo que Deus tem dado através da obra redentora, através da obra sacrificial, substitutiva de Jesus na cruz pela minha vida. E quando eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito vai ser manifestado. A gente vai falar mais sobre isso, se Deus nos permite, no nosso próximo estudo também, ok? Mas observe um pouco mais o texto que temos aqui de Romanos, ok? Romanos 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Não se esqueça, aqui ele acabou de falar, no versículo 4, lá do mesmo capítulo, ele falou, nós que vivemos segundo o Espírito, e não segundo a carne, ok? Então, nós que vivemos dessa maneira, temos e somos chamados filhos de Deus, ok? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito. Observe a diferença. Aqui, espírito de escravidão. Aqui, espírito de liberdade, ok? Que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. E você sabe que essa palavra Abba Pai, se você não sabe, deixa eu te falar, é uma palavra que tem a ideia, por exemplo, quando se usa assim, de intimidade. Papai, ok? Mais ou menos seria isso. O paizinho, né? O próprio Espírito, que é o Espírito Santo, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, ok? E aqui ele vai falar do Espírito do homem, ok? Diferença. Espírito de escravidão, ok? Espírito de escravidão, aqui está falando do Espírito do homem, ok? O Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus, ok? Que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada. Então, Paulo tinha essa segurança, né? Paulo tinha essa tranquilidade de saber que ele estava em Deus, seguro de que
tudo que ele necessitava para viver como filho de Deus, ele recebeu de Deus, através da obra redentora de Jesus. E você vai dizer, tá, e o que tem isso a ver com o que Pedro começa a falar na sua carta? Exatamente o mesmo que a gente começou a ver no capítulo 1, na nossa introdução. Lembra aqui? Que quando ele fala que o Senhor nos deu tudo, ele está falando como um servo, ele está falando como um escravo, está falando como um enviado. E como enviado, como servo, como escravo do Senhor, ele vai falar exatamente isso, que foi o que a gente viu no versículo 1 e versículo 2, né? Que receberam, deixa eu marcar mais aqui para você, receberam uma fé igualmente valiosa. E os que receberam essa fé igualmente valiosa, eles têm tudo, ou todo que é necessário para uma vida de piedade. Então, amados, a abertura desse estudo, a abertura desse capítulo 1, ele tem um objetivo: recordar às pessoas a importância de conhecer plenamente a Deus, conhecer o seu chamado em Deus e saber que a obra completa que fez o Senhor por nós, ela nos permite viver de uma maneira digna. Deixa eu falar isso de uma outra maneira. Talvez para você que não está tão acostumado com o crentez, né? Ou seja, uma linguagem que a gente usa. O que Pedro está falando é, quando você conhece a Deus, quando você conhece plenamente a Deus, quando você reconhece que precisa de um Salvador, esse Salvador é Cristo Jesus, que veio, nasceu como homem, cumpriu toda a lei, não pecou, nos substituiu na cruz, foi morto pelos pecados, venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá tudo o que necessitamos para viver uma vida digna do Evangelho, uma vida piedosa, uma vida que glorifique a Deus. E temos tudo que o Senhor nos promete através da sua palavra. E assim chegamos ao final do estudo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E sempre que um vídeo novo chegar, você vai ser avisado, ok? Um grande abraço, Deus te abençoe e nos vemos.